As Três Idades da Vida Interior, tomo segunda parte. Páginas de 142 até 145. Frutos dessa devoção. O bem-aventurado São Luís Maria Grignon de Montfort afirma que este caminho é o mais fácil para se chegar a Deus e, ao mesmo tempo, é o mais meritório. Por conseguinte, é um caminho mais perfeito, mais breve e mais seguro. Antes de tudo, é mais fácil. Ele diz: pode-se, sem dúvida, alcançar a união divina por outros caminhos. Contudo, neles encontraremos muito mais cruzes e dificuldades que serão difíceis de superar. Haveremos de atravessar muitas noites escuras, combates estranhos e agonias, montanhas escarpadas, espinhos afiados e desertos temerosos. Mas o caminho de Maria é plano e suave em extremo. De fato, encontramos nesse caminho também grandes combates e não poucas dificuldades a vencer. Mas esta mãe tão bondosa permanece tão próxima de seus fiéis servos para iluminá-los em suas trevas e dúvidas e sustentá-los nas suas lutas e dificuldades, que verdadeiramente este caminho virginal em busca de Jesus é como um caminho de rosas e mel se comparado aos outros. Isso se confirma na vida dos santos que seguiram esse caminho: São Efrém, São João Damasceno, São Bernardo de Claraval, São Boaventura, São Bernardino de Sena, São Francisco de Sales e tantos outros. É bem conhecida a visão que teve São Francisco de Assis. Um dia, viu que seus filhos se esforçavam por subir ao céu por uma escada vermelha e muito íngreme. Porém, depois de subirem alguns degraus, acabavam por cair. Então o Senhor mostrou ao santo outra escada, branca e de inclinação mais suave. No alto dessa escada aparecia a Virgem Maria. E o Senhor lhe disse: dize a teus filhos que subam pela escada de minha mãe. Eles assim o fizeram e chegaram ao céu sem dificuldade. O caminho de Maria é um caminho mais fácil, porque a Santíssima Virgem nos sustenta com sua mansidão. E, no entanto, é um caminho mais meritório, porque Maria nos alcança uma caridade mais ardente. E a caridade é o princípio de todo mérito. As dificuldades que vamos superando são, sem dúvida, ocasiões de mérito. Mas seu verdadeiro fundamento é a caridade, o amor a Deus, graças ao qual vencemos essas dificuldades. Não devemos esquecer que Maria merecia mais com o ato mais simples, como uma simples oração, do que os mártires com os seus tormentos. Porque ela colocava maior caridade nesses atos tão simples do que os santos em suas ações mais heróicas. Esse caminho de Maria, além de ser mais simples e mais meritório, é também mais breve, mais perfeito e mais seguro. Como se corre com mais facilidade por ele, mais rapidamente se chega ao fim. Avança-se muito mais em pouco tempo de submissão à Mãe de Deus do que após muitos anos confiando apenas na própria prudência. Deixando-se conduzir por aquela a quem o Verbo encarnado obedeceu, caminha-se a passos de gigante. É também um caminho mais perfeito, pois foi por Maria que o Verbo de Deus desceu até nós, sem perder nada de sua divindade. E por meio dela, até mesmo os mais pequenos têm acesso ao Altíssimo, ainda que nada compreendam. Ela purifica as nossas boas obras e aumenta seu valor ao apresentá-las a seu Filho. É, enfim, um caminho mais seguro, livre das ilusões que nos assaltam de modo imperceptível no início, mas que, mais adiante, podem nos levar a quedas graves. Nesse caminho, também nos libertamos mais facilmente das fantasias e dos sentimentalismos. Maria, de fato, exerce uma influência benéfica sobre nossa sensibilidade. Ela acalma e regula, permitindo que a parte mais elevada de nossa alma receba com maior proveito as influências de Nosso Senhor. Além disso, Maria se apresenta à nossa sensibilidade como um objeto puríssimo e santíssimo, que eleva a alma até Deus. Ela nos concede uma grande liberdade interior e, por vezes, obtém-nos de imediato, quando a ela recorremos com fervor, a libertação dos desvios da sensibilidade que dificultam a oração e a união íntima com Nosso Senhor. Toda a influência de Maria como medianeira tem um único fim:
conduzir-nos à intimidade com Jesus, assim como Jesus nos conduz ao Pai. É extremamente recomendável suplicar por esta assistência especial de Maria no momento da Santa Comunhão, para que ela nos torne participantes de sua piedade profunda e de seu amor ardente. É como se nos emprestasse seu puríssimo coração para que pudéssemos receber dignamente o nosso Senhor. O mesmo Espírito deve estar presente na ação de graças. Como conclusão, vamos escutar uma oração de consagração de si mesmo a Jesus pelas mãos de Maria. Ó sabedoria eterna encarnada, ó meu amabilíssimo e adorável Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Dou-vos graças por vos haverdes aniquilado, tomando a forma de escravo para libertar-me da escravidão do demônio. Recorro à intercessão de vossa Santíssima Mãe, que me destes como medianeira junto a vós. Por ela espero alcançar de vós a contrição sincera e o perdão dos meus pecados, bem como a aquisição e a preservação da verdadeira sabedoria. Eu vos saúdo, ó Maria, imaculada e puríssima, Rainha dos céus e da terra, a cujo império obedecem todas as criaturas. Eu vos saúdo, seguro refúgio dos pecadores, cuja misericórdia jamais deixa de escutar quem clama. Ouvi os desejos que trago pela divina sabedoria e, para isso, acolhei as promessas e os votos que minha pequenez hoje vos apresenta. Eu, pecador infiel, renovo e ratifico hoje em vossas mãos os votos do meu santo batismo. Renuncio para sempre a Satanás, às suas vaidades e às suas obras, e entrego-me inteiramente a Jesus Cristo, sabedoria encarnada, para levar minha cruz em seu seguimento todos os dias da minha vida. Para ser mais fiel a Ele do que fui até agora, escolho-vos, ó Maria, por minha mãe. Entrego e consagro a vós o meu corpo e a minha alma, meus bens interiores e exteriores, bem como o valor de todas as minhas ações passadas, presentes e futuras. Conduzi-me até o vosso Filho e concedei-me a graça de alcançar a verdadeira sabedoria de Deus. Contai-me entre aqueles que amais, ensinai-me, conduzi-me, sustentai-me e protegei-me. Ó Virgem sempre fiel, fazei com que em todas as coisas eu seja um perfeito discípulo da sabedoria encarnada, Jesus Cristo, vosso Filho, de modo que, por vossa intercessão e exemplo, eu chegue à plenitude de sua maturidade aqui na terra e à sua glória no céu. Amém. A mística da imitação ao alcance de todos. Gostaríamos de refletir aqui, à luz do livro A Imitação de Cristo, sobre a questão apresentada no início desta obra. A contemplação infusa dos mistérios da fé e a união com Deus que dela decorre estariam no caminho normal da santidade. Quais seriam, em geral, as disposições necessárias para alcançar essa graça? A Imitação de Cristo não é um tratado didático. É antes a história viva de uma alma apaixonada pela perfeição. Uma história escrita dia após a oração, ora difícil e árdua, ora repleta de luz e de êxtases celestiais. Parece não haver dúvida de que se trata de um livro não apenas ascético, mas também místico. Conduz sem dúvida à prática das virtudes, mas sempre com o olhar voltado à contemplação e à união com Deus. E é evidente que foi escrito para todas as almas interiores. De fato, todas elas o leem. O que equivale a dizer que a verdadeira mística, da qual esse livro maravilhoso trata, está ao alcance de todas as almas, desde que estejam dispostas a seguir o caminho da humildade, da cruz, da oração constante e da docilidade ao Espírito Santo. Essa é, sem dúvida, uma das mais poderosas razões para responder afirmativamente à pergunta feita anteriormente. Como escreve o Padre Dumas da Sociedade de Maria em sua bela obra sobre a imitação de Cristo, a imitação possui uma beleza e um vigor que comovem, emocionam e encantam os corações enfermos, indiferentes e até mesmo incrédulos. Contudo, sua primeira finalidade e destino não se dirigem aos pecadores nem aos principiantes. Ela já pressupõe um certo progresso na virtude, pois seu objetivo não é outro senão elevar-nos à contemplação e aos íntimos consolos da vida de união. É certo que a contemplação e a união íntima com Deus são o fim, o destino e, por conseguinte, a necessidade imperiosa da nossa alma, que só pode encontrar repouso e paz em Deus. E o fato de que a imitação de Cristo deixe entrever essa paz e esse repouso ao conduzir a alma ao sumo bem,
Explica por que todas as almas, por mais imperfeitas que sejam, experimentam, ao ler esse livro, mesmo que o compreendam apenas parcialmente, uma doçura reconfortante que não se sabe explicar. Caráter místico da imitação de Cristo. Gostaríamos de apresentar aqui o caráter verdadeiramente místico deste livro. Desejamos verificar se, a partir de seu conteúdo, é possível concluir que a contemplação infusa dos mistérios da fé e a união com Deus que dela decorre, realidades às quais todos devemos aspirar. Em seguida, procuraremos expor quais são, segundo o autor, as disposições que, de modo ordinário, se requerem para receber tamanha graça. A Imitação de Cristo é verdadeiramente um livro místico. Pode-se afirmar que A Imitação de Cristo é propriamente um livro de espiritualidade mística, e não apenas ascética. Por conhecimento místico de Deus, entende-se aquele que não se alcança por meio de raciocínios discursivos, nem apenas pela fé, mas sim por uma inspiração especial do Espírito Santo na oração. É um conhecimento experimental de Deus, como ensina São Tomás de Aquino. Um saber que nasce da fé, vivificada pelo amor e iluminada pelos dons do Espírito, especialmente os dons de inteligência e de sabedoria. Também São João da Cruz declara: na contemplação infusa, Deus ensina a alma em segredo, instruindo-a na perfeição do amor, sem que ela faça nada, nem compreenda como se dá essa contemplação. E nesse mesmo espírito se expressa São Francisco de Sales. Ora, o livro Imitação de Cristo não se cansa de exortar a alma interior à humildade, à abnegação e à docilidade, disposições essenciais para receber essa graça de contemplação e de união com Deus. E isso se percebe em quase todas as páginas da obra, de modo especial no livro 1º, capítulo 3º, no livro 2º, capítulo 31, e também no capítulo 43. No livro 1º, capítulo 3º, encontramos estas palavras: bem-aventurado aquele a quem a verdade ensina por si mesma, e não por meio de figuras ou palavras passageiras, mas como ela é em si. E continua: é grande tolice negligenciar o que é útil e necessário para se dedicar com afã a coisas prejudiciais ou meramente curiosas. E conclui: aquele a quem fala o Verbo eterno se liberta de muitas opiniões. Tudo procede do Verbo eterno. Todas as coisas emanam desse único Verbo e todas proclamam a sua unidade. Ele é o princípio, é Ele mesmo quem nos fala. Sem Ele, ninguém compreende nem julga com retidão. Muitas vezes me indigno ao ver e ouvir tantas coisas. Mas em Ti, Senhor, tudo se esclarece. Em Ti se compreende tudo o que desejo e procuro. Emudeçam os doutores, calem-se todas as criaturas em Tua presença. Fala-me somente Tu. Quanto mais o homem se recolhe em si mesmo e mais puro é de coração, mais profundamente compreende as coisas e sem esforço, pois recebe do alto a luz da inteligência. O humilde conhecimento de si mesmo é um caminho mais seguro para chegar a Deus do que as investigações profundas da ciência. Não se deve condenar a ciência nem o simples conhecimento do bem, desde que estejam ordenados por Deus. Mas é preciso sempre preferir a isso uma consciência pura e uma vida virtuosa. Verdadeiramente é grande aquele que, por amor a Jesus Cristo, considera como lixo todas as coisas terrenas. Verdadeiramente é sábio aquele que cumpre a vontade de Deus e renuncia à sua própria vontade. Essa é a ciência, a inteligência e a sabedoria que procedem do Espírito Santo. E não é possível conservá-las sem a divina inspiração. A Imitação de Cristo prossegue no livro 3º, capítulo 31. Senhor, preciso de uma graça ainda maior, se quero chegar ao ponto onde ninguém e nenhuma criatura possam me impedir.
Quem me dará asas como de pomba? Voei e encontrei descanso. O que há no mundo mais livre do que aquele que não deseja nada da terra? Por isso, é necessário elevar-se acima de toda criatura, esquecer-se completamente de si mesmo e permanecer nas alturas da compreensão, onde se contempla a ti, Criador de todas as coisas, sem nenhuma semelhança com as criaturas. São poucos os verdadeiros contemplativos, porque raríssimos são os que sabem desprender-se por completo das criaturas e de tudo o que é passageiro. Para isso é necessário uma grande graça, que eleve a alma acima de si mesma. Mas se o homem não for elevado no espírito, se não estiver livre de tudo o que é criado e inteiramente unido a Deus, pouco saberá e de pouco valor será o que possui. Existe, de fato, uma grande diferença entre a sabedoria do homem iluminado e devoto e a ciência daquele que é apenas um estudioso letrado. Muito mais nobre é a doutrina que desce do alto pela influência divina do que aquela que se conquista com esforço e engenho humano. Sobre a verdadeira contemplação. Muitos são os que desejam a contemplação, mas não se esforçam em praticar aquilo que ela exige. Existe ainda um grandíssimo obstáculo. Os homens se prendem demasiadamente aos sinais e às coisas sensíveis, e muito pouco exercitam a perfeita mortificação. Este ensinamento por si só já comprova. A contemplação infusa dos mistérios da salvação é profundamente desejável e encontra-se no caminho ordinário da santidade. Capítulo 43, Coríntios, do livro 3. Diz o Senhor: Eu sou aquele que ensina ao homem a verdadeira ciência. Eu dou entendimento mais claro aos pequenos, mais do que qualquer mestre humano poderia oferecer. Eu sou aquele que, num instante, eleva a mente humilde para que compreenda ainda mais verdades eternas do que se tivesse estudado durante 10 anos. Eu o ensino sem barulho de palavras, sem confusão de opiniões, sem vaidade de honrarias, sem disputa de argumentos. Eu sou aquele que ensina a desprezar as coisas terrenas e a rejeitar o presente, a buscar e a conhecer o que é eterno, e não desejar nada fora de mim, amando-me ardentemente sobre todas as coisas. Assim aconteceu. Um homem, amando-me com profundo afeto, aprendeu verdades divinas e proferia maravilhas. Aproveitou mais ao abandonar todas as coisas do que se tivesse se dedicado ao estudo das sutilezas. Mas a uns falo de coisas comuns, a outros de verdades especiais. A alguns me revelo suavemente por meio de sinais e figuras, a outros revelo mistérios com grande luz. Eu sou o mestre interior da verdade, o examinador dos corações, conhecedor dos pensamentos, impulsionador das obras, distribuindo a cada um conforme julgo que é digno. Daí se conclui que a contemplação a qual se refere o autor da imitação de Cristo procede de uma inspiração especial do Espírito Santo que torna a fé mais penetrante e saborosa, fazendo-nos experimentar quão suave é o Senhor. Provai e vede como o Senhor é bom. Do Salmo 33, versículo 9. Trata-se, portanto, da contemplação infusa. 1. O caminho de Maria é mais fácil, mais breve, mais seguro. São Luís Maria Grignon de Montfort, beato francês do século XVIII, ensinava que a verdadeira devoção à Virgem Maria facilita e aprofunda o caminho para a união com Deus. Ao dizer que o caminho é mais fácil, ele não nega as dificuldades da vida espiritual, mas indica que, com o auxílio materno de Maria, estas se tornam mais leves. A visão de São Francisco de Assis. Relata-se que São Francisco teve uma visão mística em que via seus irmãos franciscanos tentando subir ao céu por uma escada íngreme e difícil,
caindo com frequência. Em seguida, viu uma escada mais suave, ao alto da qual estava Maria. Esta imagem simboliza o papel da Virgem como medianeira, aquela que nos ajuda a alcançar o céu com mais segurança. 3. Maria merecia mais que uma simples oração. Essa afirmação pode causar estranhamento, mas está enraizada na teologia católica sobre os méritos sobrenaturais. A caridade, amor a Deus, é a medida do valor espiritual dos atos. Como Maria possuía uma caridade perfeita, mesmo seus pequenos gestos tinham valor superior ao de grandes feitos com menos amor. 4. Ela purifica nossas boas obras. Na espiritualidade mariana, ensina-se que Maria, ao apresentar nossas ações a Cristo, as purifica, ou seja, as reveste com sua intercessão materna, tornando-as mais agradáveis a Deus. Essa imagem reforça o papel de Maria como advogada e medianeira da graça. 5. Maria regula nossa sensibilidade. A sensibilidade aqui se refere ao mundo das emoções, sentimentos e reações interiores. A devoção a Maria tem o poder de acalmar os excessos da sensibilidade desordenada e ajudar a alma a concentrar-se naquilo que é essencial para a oração profunda e união com Cristo. 6. Consagração total a Jesus pelas mãos de Maria. Trata-se da fórmula clássica proposta por São Luís de Montfort, na qual a pessoa entrega tudo, corpo, alma, bens e méritos a Maria, para que ela disponha de tudo segundo a vontade de Deus. Essa entrega radical é vista como uma forma segura de santificação. A mística da imitação de Cristo. O texto se refere ao livro Imitação de Cristo, atribuído a Tomás de Kempis, um dos escritos mais lidos da espiritualidade cristã. Embora não seja um tratado teológico, é profundamente místico, pois conduz a alma à união com Deus, não apenas pela prática exterior das virtudes, mas pela interiorização da fé. 8. Contemplação infusa. É uma forma de oração elevada na qual Deus comunica à alma, de maneira silenciosa e sobrenatural, verdades espirituais. Ela não depende de esforço intelectual ou discurso, mas é fruto da ação direta de Deus, especialmente através dos dons do Espírito Santo. 9. São Tomás, São João da Cruz e São Francisco de Sales, 3 gigantes da espiritualidade e da teologia mística. São Tomás de Aquino descreve a contemplação infusa como conhecimento experimental de Deus. São João da Cruz fala da ação silenciosa de Deus na alma, e São Francisco de Sales descreve a suavidade e profundidade do amor divino recebido na oração. 10. Poucos contemplativos. O trecho destaca que o verdadeiro caminho da contemplação exige desapego completo das criaturas, uma atitude de profunda liberdade interior e desprendimento. Por isso, poucos a alcançam. Mas não se trata de privilégio reservado. Está ao alcance de todos que, com graça e esforço, desejam verdadeiramente a união com Deus. Tudo procede do Verbo. O Verbo é o Filho de Deus, o Logos eterno. Tudo o que existe tem sua origem nele. Esta doutrina, fundamentada no prólogo do Evangelho segundo São João, ensina que Cristo é o centro de todo o conhecimento verdadeiro e da revelação divina. 12. O conhecimento místico supera o saber humano. Aqui se ressalta que, embora o estudo e a ciência tenham valor, o conhecimento íntimo de Deus, fruto da humildade e da vida virtuosa, conduz à verdadeira sabedoria. Essa sabedoria é infundida pela graça e não adquirida apenas por esforço humano. 13. O homem deve ser elevado em espírito. É uma linguagem típica da mística cristã. Ser elevado significa desapegar-se do mundo e voltar-se inteiramente para Deus, por meio da graça. Essa elevação exige recolhimento, renúncia e docilidade à ação do Espírito Santo. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales,
Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.